Shalom, meus irmãos, a graça e a paz, pastor Ilmar de Lajinha, Minas Gerais, Sul Capixaba, Leste, Zona da Mata. Falamos aqui do Centro de Cultura Bíblica Bereshit, que faz 30 anos agora em fevereiro, que está aqui na região da Zona da Mata Mineira, Sul Capixaba, difundindo a cultura bíblica, né? Estudando a Bíblia Sagrada, através de cursos presenciais, cursos online. Hoje nós temos os cursos todos gravados, com as videoaulas disponíveis no nosso canal no YouTube. Você que quer fazer o curso regular, basta matricular, pedir prova e mandar o livro texto, você vai pagar por isso. Você que quer apenas aprender, acessa aí mesmo, estuda e aprende, pronto. Não paga nada, mas também não tem certificado, nem tem titulação. Estamos estudando os Evangelhos e o livro de Atos. É a matéria Introdução Bíblica 5 do curso Básico Teológico. Na aula passada fizemos as estatísticas, né, dos Evangelhos sinóticos, mostrando tanto de palavras que ocorrem, as principais palavras, o percentual de Mateus em Marcos, de Marcos em Lucas, de Lucas em Mateus, quanto por cento é exclusivo só de cada um, quanto estão nos dois, quanto estão nos três. Hoje falaremos da harmonia dos evangelhos. O que é isso? Alguém, muitos anos atrás, juntou os três evangelhos num lugar só, tipo a Bíblia cronológica. Quem não conhece, procura adquirir. A Bíblia cronológica é assim, ela coloca tudo no mesmo local. Ela não serve para ser levada para a igreja, porque você não vai achar nada lá quando o pregador mandar abrir em algum lugar. Porque ela está tudo fora de ordem, né? Ela está seguindo a ordem da cronologia, a data. Então os milagres de Jesus vão aparecendo, os que estão em três evangelhos aparecem no mesmo lugar, em dois, no mesmo ponto. Então ela vai fazendo a junção, fica até mais fácil para comparar se era um cego ou se era dois cegos, né? A harmonia dos evangelhos é isso aí, é procurar localizar onde estão os textos e em que ponto eles estão colocados em cada capítulo e versículo dos evangelhos. Então, nós encontramos algum, por exemplo, vamos falar primeiro dos assuntos que estão em todos os evangelhos. Então, o ministério de João, ele aparece em Mateus, aparece em Marcos, aparece em Lucas, aparece em João. Esse é um dos poucos conteúdos que estão nos 4 evangelhos. A alimentação dos 5.000 também está em Mateus 14, Marcos 6, Lucas 9, João 6. Outro assunto que se encontra nos 4 evangelhos. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém e a expulsão dos mercadores do templo, e também nós encontramos em 4 evangelhos. Mateus 21, Marcos 11, Lucas 19, João 12. E a prisão de Jesus, também encontramos nos 4 evangelhos. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 18. Pedro negando a Jesus, também encontramos nos 4 evangelhos. Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, João 18. Jesus perante o Sinédrio, Pilatos e Herodes, também encontramos nos 4, Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João 18. Pilatos condenando Jesus, Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João 18. A crucificação de Jesus aparece em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João 19. A sepultura de Jesus em Mateus 27, Marcos 15, Lucas 23, João 19. A ressurreição de Jesus, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20. Jesus aparecendo a Maria Madalena e depois aos outros, também estão nos 4 evangelhos, Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24, João 20. E somente esses eventos nós encontramos em todos os evangelhos. Vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11. Então nós vamos encontrar exatamente apenas 11 conteúdos que vão aparecer nos 4 evangelhos. Vamos ver agora alguns conteúdos que aparecem nos 3 evangelhos. Então nós temos o batismo de João, a tentação de Jesus. Esses eventos acontecem em Mateus, Marcos e Lucas, que são os evangelhos sinóticos. O encarceramento de João, Jesus prega na Galileia, Jesus em Cafarnaum, a cura do paralítico, a chamada de Pedro, Jesus chama Mateus e come com ele naquele banquete, o surdo e o gago curado, Pedro confessa a Jesus, a transfiguração de Jesus, Jesus liberta um jovem endemoniado, Jesus ensina a humildade. Depois temos discípulos pão e espigas, Jesus cura a muitos, Jesus escolhe e ordena seus apóstolos. Depois temos a seca da blasfêmia contra o Espírito Santo, aparece em Mateus, Marcos e Lucas. A mãe e os irmãos de Jesus o procuram. A parábola do semeador, os discípulos na tempestade,
a libertação dos endemoniados, Jesus ressuscita a filha de Jairo, Jesus instrui e envia os discípulos, os pequeninos levados a Jesus, Jesus prediz seus sofrimentos, um cego curado, Zaqueu convertido, a parábola das minas, essa aqui foi nos 4. A autoridade de Jesus contestada, a parábola dos lavadores maus, acerca do pagamento de impostos, previsão do fim de Jerusalém e da Judéia, a preparação para a Páscoa, a Santa Ceia, não tem João, aqui mais um, a agonia de Jesus, depois temos também o processo contra Jesus, que encontra em Mateus, em Marcos e João, Lucas não tem. Depois nós temos aqui, não temos mais nenhum que aparece em 3 evangelhos. Lembrando que desses 3, a maioria é Mateus, Marcos e Lucas. A única coisa que apareceu em 3 aqui, que não está em Mateus, Marcos e Lucas, é esse evento aqui do processo contra Jesus, que está em Mateus, Marcos e João. Os demais sempre estão em Mateus, Marcos e Lucas. Agora, para encerrar, vamos falar aqui de eventos que acontecem somente em 2 evangelhos. A genealogia de Jesus, que está em Mateus e Lucas. Vamos ver mais o que tem só em 2. Nós encontramos as tradições ímpias em Mateus e Marcos, a cura da Cananeia em Mateus e Marcos, a alimentação de 4.000, o fermento dos fariseus, tudo em Mateus e Marcos. Agora em Mateus e Lucas, bem-aventuranças, a mensagem de João Batista a Jesus. Depois nós temos Mateus e Marcos, Jesus ensina em Nazaré. Depois João Batista decapitado, tem Mateus e Marcos. Agora vamos lá ver mais aqui. O pedido dos filhos de Zebedeu, Mateus e Marcos. Maria unge a Jesus, Mateus e Marcos. A maldição da figueira, Mateus e Marcos. A advertência contra os fariseus, Marcos e Lucas. A oferta da viúva, Marcos e Lucas. Mais o que nós temos só em 2 evangelhos. Jesus comissiona seus discípulos e sobe ao céu. Aí nós temos em Mateus e Marcos. Então nessa aula de hoje nós vimos a harmonia entre os evangelhos. Fica na paz, tchau, tchau.